Meus irmãos, eu quero ler com você um versículo apenas. É a sexta bem-aventurança. Mateus capítulo 5, o versículo 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quero dizer para vocês que, atrelada a essa campanha, como já disse, nós queremos viver uma experiência bíblica nessa história. Por isso que a temática, nós pastores desejamos, e já começamos no domingo passado, a desenvolver uma temática em que nós vamos aplicar para vocês a palavra presente nos seus diversos sentidos, e vocês perceberão que no fim o sentido é um só. Por isso, a cada domingo e a cada culto, nós vamos tratar uma bem-aventurança. Não vamos ter condições de abordar todas, na Bíblia são mais de 30 bem-aventuranças específicas, mas queremos convidá-lo a pensar sobre isso. No caso de hoje, nós estamos falando daqueles que são limpos de coração. E limpar dá trabalho. Limpar dá trabalho. Você que cuida disso, sabe que isso é alguma coisa que não é automático. As coisas, elas não amanhecem limpas, elas não permanecem limpas, elas precisam ser limpas. E aí eu me lembro certa vez que na igreja estava mexendo numa sala que há décadas não era mexida e precisava ser alterada exatamente para lidar com o som da igreja, e eu levei um dia inteiro fazendo aquilo. E fiz com alegria, saiu ela toda limpa. Consequência, tive que ir ao médico no dia seguinte, porque eu peguei sarna. Eu fiquei com sarna e tive que tomar banho daquele negócio, violeta gentiana. Tá certo o nome isso? É, um nojo aquilo, né? Mas vamos lá, por quê? Porque limpar dá trabalho, né? E tem outra coisa também, né? Aparência de limpeza não quer dizer ausência de sujeira. Tem muita gente que joga o lixo para debaixo do tapete, né? E você tem que ficar atento para que isso não aconteça na sua casa. Há pessoas até que se habituam tanto com a sujeira que perdem a sensibilidade para a necessidade de limpar. Mas é curioso pensar em limpeza, que são processos, né? E você, que pode falar muito melhor do que eu, né, sobre a matéria, sabe que a primeira decisão é por onde é que eu vou começar. Por onde é que eu vou começar a limpar? Que ferramentas eu vou usar para realizar o trabalho? Terceiro, você precisa discernir o que é lixo e o que não é lixo, né? E eu me lembro que em 2 momentos da minha vida, né, eu tomei uma decisão que eu não tomo todos os dias, de limpar uma cozinha. E eu resolvi, na casa da minha mãe, minha avó estava lá, e eu resolvi limpar a cozinha, né? E eu vi que tinha em cima da pia, minha avó era baiana, eventualmente vinha ao Rio de Janeiro, e ela cozinhava muito bem, e eu vi umas trouxinhas em cima da pia. E eu pego naquelas trouxinhas, camarões assim, com aspecto de estragado, joguei tudo aquilo no lixo, né? Afinal de contas, eu estava limpando a cozinha, e limpei, deixei um brinco, saí vitorioso, né? Quando a minha avó, aos berros, diz: quem mexeu aqui? Pois o tal do camarão era um camarão seco, era uma iguaria para poder fazer os temperos, e eu joguei, não discerni o que era lixo do que não era lixo. Mas também outra decisão, e é um drama hoje na sociedade, é o que você faz com o lixo? O que você faz com a sujeira? Por exemplo, o que a gente faz com pneu quando ele não tem mais utilidade? O que a gente faz com plástico, com lixo tóxico, com lixo radioativo? Mas esse assunto a gente não conversa muito, né? Porque isso, a gente vai sujando tudo que está por aí, a gente descarta de uma maneira equivocada e acha que isso não vai chegar, não vai nos afetar dia nenhum. E o ecossistema e o mundo em que a gente habita, ele está sendo poluído por nós mesmos. Mas a gente tem uma primeira decisão: é preciso limpar? Está sujo? Porque nós estamos diante de uma bem-aventurança que exige de todo que a lê, você tem que parar para pensar. Você tem que olhar para dentro. Porque simplesmente dizer que é limpo do coração, porque tomou banho de manhã e usou uma roupa melhor, vamos parar para pensar que isso é extremamente redutor
do sentido da palavra que Jesus nos traz. E como é de costume, na palavra de Deus, as palavras elas são utilizadas não em sentido geral. Ela tem um sentido específico e tem um significado, muitas vezes, muito mais amplo do que aquele que a gente atribui no nosso dia a dia, na nossa vida. Sermão do Monte começa com bem-aventuranças. E o Sermão do Monte como um todo é uma afirmação ética do que é o reino de Deus. E aí você, primeira palavra, bem-aventurado, numa tradução simples, você pode dizer que feliz é a pessoa, mas cuidado para não reduzir isso apenas a um estado emocional representado por momentos fugazes ou produzidos de felicidade, de uma alegria que é fugaz, não é duradoura, ou quem sabe fruto de um prazer hedonista, momentâneo. Mas bem-aventurança é bem-estar espiritual, tendo em vista a aprovação de Deus, a conformação à pessoa de Jesus. A terminologia seguinte, pureza de coração, a gente pode facilmente concluir que ser puro de coração diz respeito a indivíduos que são sinceros, homens que pensam, falam e agem sem hipocrisia. Não está errado não, ok, é verdade. Jesus mesmo depois chega a aplicar essa mensagem aos fariseus, mas só sinceridade e integridade não é suficiente por si mesmo. Um homem pode estar conscientemente, sinceramente certo, como também pode estar sinceramente errado. Diz o dito popular, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Você lembra dos profetas de Baal? Em 1 Reis 18, 26 a 28, eles estavam sinceramente falando a Baal. Baal, nos responde. Eles estavam sinceramente adorando. Eles estavam sinceramente pedindo a resposta de um Deus. Só não era o Deus verdadeiro. A gente pode estar com a atitude, quem sabe, de Abimeleque, lá em Gênesis 25, que com sinceridade de coração e inocência foi que agiu como agiu. E respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, mas não chega a lugar nenhum. Nós não estamos falando de intenções. Jesus não está falando só de vontade. Jesus não está dizendo para você, gente, no domingo de manhã, quando terminar o culto na igreja de Botafogo, sai mais bonzinho, tá? Sai melhorzinho, pensa melhor, dá uma limpada aí, faz uma faxina, daquelas faxinas que a gente tem que fazer porque toda semana suja. Não. Aqui tem uma premissa, porque se você não atentar para a premissa, é religiosidade vã, é a tentativa e erro. É o que muita gente, eu e você, somos tentados a viver a religiosidade assim. Na base do faz um pouquinho, peca um pouquinho, caminha um pouquinho, não. Mas é a consciência primeira de que Deus é presente. Deus é presente. E eu creio que nesse tempo, talvez o que a gente mais precisa, a consciência de que Jesus está conosco. Não é que nos largou a própria sorte e no domingo a gente marca o encontro. Ou quem sabe em determinados momentos Deus atende a minha vontade e no mais me larga a própria sorte. A premissa para essa e para todas as bem-aventuranças, não tem como você se apropriar desse texto se você não tiver a consciência de que Deus é presente. E essa presença de Deus quer dizer, não só o controle da história, o discernimento dos fatos e, acima de tudo, o cuidado com a sua vida. No culto de ação de graças, eu falava aqui sobre o Deus que é refúgio, é fortaleza, é proteção, e disse a certa altura o seguinte: meus irmãos, não adianta você saber disso se você não se apropria na realidade da sua vida. Se você não experimenta isso na caminhada. E eu falar que Deus é presente é a premissa para que você entenda essa e todas as
é preciso ver a Deus. Ver a Deus. Deus é espírito, sua essência é invisível. Deus não tem forma corpórea. Não se trata de vê-lo no sentido físico ordinário, pois ver no sentido bíblico, sabe o que significa? É percepção espiritual, é a compreensão e a visão interior da natureza e da pessoa de Deus. É saber que a sua vida tem fundamento, a sua vida tem razão de ser. Eu estou falando da capacidade de compreender e discernir a verdadeira natureza de existir, de que todos nós carecemos. Paulo percebeu isso com clareza ao falar aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É fato, hoje eu e você conhecemos em parte, e essa limitação embota, cega, limita, incapacita, mas nós vivemos num mundo criado por Deus. É verdade que a gente não conhece como Ele é, porque nos falta percepção espiritual. O Deus que cria, sustenta, age, mas eu não consigo percebê-lo. Insisto com você, falta de percepção espiritual. É uma luta. A gente vive uma experiência com Deus no momento seguinte, a gente necessita de novo e a gente não sabe reconhecer a Deus, a Jesus na caminhada. Muitas vezes a gente tem 20, 30 anos de fé e perde a capacidade de experimentá-lo no nosso dia a dia, nesse momento da história. Emmett Fox, um comentarista bem heterodoxo, mas olha o que ele diz: a nossa posição é semelhante à de um homem daltônico, num belo jardim cheio de flores. Está cercado de cores maravilhosas, mas não as distingue e vê tudo preto, branco ou cinza. Essa limitação não é porque você é menos. Isso não é uma faculdade só sua. Todos nós somos limitados pelo pecado, mas vem a palavra de esperança, que Jesus está dizendo. Se você percebe que Deus é presente, você está no caminho para ser tratado. E a primeira coisa que você não pode se esquecer é que você foi criado semelhante a Deus. Isso é algo que a gente precisa resgatar. Talvez tenha perdido sentido para muitos na vida cristã. Você foi criada segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. Você não é Deus, mas você se parece com Ele. Você se parece com Ele e essa semelhança precisa ser trabalhada, precisa ser resgatada. Eu acho que a gente está precisando olhar no espelho. Olhar no espelho. Em vez de você olhar no espelho e dizer o seguinte: não tenho nem como olhar, mal que só, feio que dói, não consegue, não. Você olha e precisa perceber que é Deus que fez. Foi Deus que lhe fez, semelhante a Ele. E a partir daí, você tem condições de olhar para dentro e ver o quanto essa semelhança tem sido distorcida pelo aquilo que você pensa, pela forma que você age, pelas decisões que você tomou, quem sabe pelas omissões na sua vida. Olha, mas tem uma coisa que eu quero lhe dizer. Essa palavra não é para trazer juízo sobre a sua cabeça, porque ninguém precisa fazer isso para mim nem para você, porque no dia a dia a gente já faz isso com naturalidade. A palavra de Jesus é palavra de redenção, é palavra de aliviar o peso, é lembrando para você o seguinte: olha só, faz a faxina aí, porque isso traz para você felicidade. E aquele que assim faz, vê a Deus, percebe a Deus, porque Deus é presente. Isso transcende o tempo. Isso não é uma palavra para aqui agora, vou dar um jeitinho, hoje no final depois de dormir à tarde, eu vou acordar e ver o que precisa dar uma limpada aqui. Não, isso é uma proposta de vida. Isso é uma proposta de percepção de Deus
de ver a Deus não é depois da limpeza. É por causa da presença dele que você trate aquilo na sua vida que precisa ser tratada. Mas vamos para a segunda coisa que é óbvia nessa bem-aventurança. Eu vejo a Deus, mas ele está falando que a felicidade ela se dá para os limpos de coração. E aqui você pode encontrar na Bíblia 4 significados para esta palavra. Está falando de se livrar de sujeira mesmo. É o que é aplicado em Mateus 27, o versículo 59, você encontra esse sentido, de se livrar de sujeira. O segundo sentido você encontra no profeta Isaías e em Levítico também, que trata de um objeto, de um lugar ou pessoa que precisam estar cerimonialmente puros. Terceiro sentido, vocês encontram em Salmo 24, versículo 4, que está falando de pureza moral, quando o salmista diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E o quarto sentido tem a ver com um sinal de cura, pureza como sinal de cura. Aí você lembra daquele que desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, e a carne se tornou limpa e branca como de uma criança. E na verdade essa pureza que Jesus está falando, ela tem todos esses sentidos. Não separa uma não. Porque se você tirar, é pureza ritual, que não leva a lugar nenhum. É você chegar, como fazia, tomar banho antes de entrar no templo, como se isso tivesse algum significado espiritual na sua vida. É pureza de forma sua, do seu interior. Mas é uma pureza que é cerimonial? Não, é uma pureza que é culto. Por isso que Jesus, ao falar com aquela mulher samaritana, ela está preocupada com a cerimônia. Onde é que eu devo adorar? É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? Onde é que eu devo adorar? E Jesus responde a ela dizendo: não, a hora vem e já chegou, que o Pai está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Verdade. É desse tipo de pureza que Jesus está convidando a gente a viver. Que a busca pela pureza como ser semelhante e feito à imagem de Deus seja seu culto, seja a expressão sincera da sua alma, mas essa pureza, ela precisa se refletir nas suas decisões morais. E aqui eu não vou exemplificar, porque como homem que sou e falho que sou, eu corro o risco de, ao dar exemplos, trazer juízo sobre a pessoa, sobre a sua pessoa. Porque o mesmo Espírito que fala ao meu coração, fala ao seu. Fala ao seu. E ele te incomoda naquilo que precisa ser confessado, naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser abandonado, mas acima de tudo, naquilo que precisa ser transformado na sua existência. Por isso, Jesus está nos dizendo nesse texto, ao usar essa palavra grego, cátaros, limpo, puro, que a gente precisa de uma limpeza que ela é pelo fogo, que é física, que é cultica, mas que é ética também. Mas para que isso aconteça, é preciso que eu e você sejamos humildes. Sejamos humildes. Eu ouvi dizer, estou lembrando aqui, puxando pela memória, eu não lembro o nome da igreja. Diz que tem uma igreja em Jerusalém que a porta dela é baixa. Não tem tamanho. Todo mundo para entrar ali precisa se curvar. Se curvar. E essa é a primeira mensagem para entrar naquela igreja. Quem se curva precisa ser humilde, senão bate com a cabeça na parede. Humildade, humildade. A gente tem muita facilidade para ver sujeiras nos outros. A gente tem muita facilidade para propor limpeza na casa dos outros. A gente tem muita dificuldade para reconhecer a necessidade de limpeza na nossa casa. A gente tem dificuldade para reconhecer e aceitar a limpeza que o Senhor realiza na vida do outro. Na vida do outro. Porque todos nós aqui estamos nos processos
de restauração, usando um nome teológico, de santificação. E Deus está realizando o trabalho na sua vida, está realizando o trabalho da vida dos outros. Calma que a obra não foi concluída. Eu tenho um casal de amigos que está sofrendo o que eu sofri há 3 meses atrás. Eles quebraram a casa deles lá e estão vivendo recolhidos num canto. E é horrível obra. Quem gosta de obra, desculpa, tem algum problema. E principalmente obra você estando dentro de casa, né? Mas é isso, calma. Você está julgando o quê? Você está julgando a casa quebrada? Calma, deixa a obra ficar pronta. Deixa a obra ficar pronta. Isso é o que o Senhor está fazendo na vida dos outros, irmãos. Mas isso é o que o Senhor está fazendo na sua vida também. Na sua vida também. Quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não é quem está de pé. Eu gosto desse versículo demais, né? Porque é o enganado, né? Esse é o enganado. Pensa que está de pé. Pensa. Mas, na verdade, está caindo. É esse tipo de gente que vê com os olhos da fé, que se livra dos pesos acessórios, daquilo que é dispensável, que antevê e faz isso até por uma questão de inteligência emocional, porque antevê bênção, porque tem visão de reino, porque olha para frente, sabe que agora é preciso quebrar, porque vai vir o melhor, porque há coisas que estão escondidas e quando você quebra, elas aparecem e podem ser consertadas. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Isso é reflexo de Deus que é presente. De Deus que é presente, mas finalmente ele fala de um termo que é muito caro para todos nós. Jesus cita o coração. E aqui a gente precisa entender esse significado. Isso é um órgão, é óbvio, a gente sabe, eu estou aqui, tem várias cientistas aqui, médicas, que eu não vou nem fundo para não falar muita besteira. Mas o órgão é central no ser humano. É o centro da circulação do sangue e é considerada por todos nós o centro da vida física. E, biblicamente, denota exatamente o centro de toda a vida espiritual e toda a vida física. É a essência do seu ser. Centro da vida espiritual, alguns podem falar de alma, outros de mente, de espírito, mas é a fonte, é a sede dos pensamentos, das emoções, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos, dos nossos esforços, é entendimento, é a faculdade e a sede da inteligência. Falar de coração biblicamente é falar de caráter, é falar de querer. E aqui, Jesus não está convidando você a aceitar uma opinião. Não se trata da gente conscientemente entender, ser moral e eticamente correto. Eu estou insistindo isso com você muito, porque facilmente as bem-aventuranças, a gente se afasta do seu significado para transformá-las numa lista do fazer e de não fazer. Jesus está falando de pureza, de limpeza, de todo o ser, da essência, com toda a sua capacidade, faculdades, com toda, não só as suas áreas da sua vida, mas as dimensões do seu ser. Jesus está falando de honestidade para com você mesmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Sabe do que Jesus está falando? Além de honestidade, Jesus está falando de arrependimento e confissão. Purifica-me, Senhor. Purifica-me como hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. No sentido cristão, é o que Jesus veio fazer por mim e por você. Se deixe lavar. Se deixe limpar. Ainda, diz Isaías, que os seus pecados sejam como escarlate. O Senhor transforma isso em brancura, em limpeza, em coração novo. Mas você precisa querer.
Não que seu querer limite o poder de Deus, mas nosso Deus é tão gentil, Jesus é tão gentil, que ele poderia, e Israel esperava isso, né? Que ele entrasse quebrando a porta, jogando fora, e eu já vi gente pedir isso, Senhor, e tem músicas que falam isso, né? Senhor, quebra a minha vida, me arrebenta, Senhor. Eu não canto não, quero isso não. Quero isso não. Porque também quando Deus faz, eu sou o primeiro a dizer, Senhor, por que o Senhor permitiu? E tu não acabou de cantar, rapaz? Não é disso não. O Senhor está convidando gentilmente a que você se deixe tratar por Ele. Deixa o Senhor limpar. Deixa o Senhor cuidar do seu coração. Sabe aquela maldade que você insiste em pensar? Ele cuida. Sabe aquela frieza para a vida? Isso inclui tudo. Essa é uma palavra desse tempo, que as nossas relações esfriaram, que a sensibilidade, ela se reduziu para muitos a quase zero, e há esfriamento de amor, há esfriamento de compromissos, há esfriamento de sentido de vida, há cansaço de vida. E o Senhor está dizendo, ó, limpa, deixa eu limpar. Sabe qual é a consequência disso? Você vai viver uma vida bem-aventurada, feliz, mas também você vai me perceber. Porque os limpos de coração verão a Deus. Sabe o que é isso? Perceber a Deus na sua caminhada. Opa, sinal de Deus na minha vida. Eu não queria, mas não é que deu certo. Você já se pegou pensando assim de Deus? Deu certo, porque essa bem-aventurança exige de nós a mais meticulosa das vigilâncias e de autoexame. Que atitude guia minhas ações? Quais são as minhas motivações? O que me motiva a ser, fazer, pensar, tratar os outros? O que motiva as nossas ações? A minha piedade cristã, religião ou fé, é algo do qual a gente é consciente da necessidade de ter a Deus no coração e viver intensamente. Ou é algo que me permite pensar comodamente em como, quando, aonde ou por quanto tempo eu vou conseguir exercitar alguns movimentos religiosos, examinar as motivações. Examinar as motivações. Mas é importante que você não perca de mente que você precisa se apropriar da bênção. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com aqueles que têm o coração limpo. Limpo. E você precisa refletir isso, e eu termino dizendo, a partir da consciência de que Deus é presente, de que Ele é presente. E seguramente não se assuste. Se você não consegue perceber que Deus é presente, o resto não tem significado. Ainda que seja Jesus te dizendo, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É preciso perceber que Deus é presente. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino de número 304, a voz do Evangelho.